Terceiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia, dando em continuidade, iniciando o terceiro bimestre. E a gente está um pouquinho atrasado em história, mas se a gente adiantar a filosofia, a gente tem mais espaço para a gente ficar em dia em história. Então, que aí não sobrecarrego vocês com mais de uma aula de história por dia e fica tudo bem. Então, vamos continuar. Filosofia. Pessoal, a aula de filosofia de hoje é centrada em um carinha que nós já falamos muito, inclusive onde você citou ele nos trabalhos. Inclusive os trabalhos corrigindo o tempo na risca. Foi mas deu tudo bem, gente. Tudo certo, ninguém ficou sem nota. Que eu me lembre. Enfim, pessoal, depois de coisa disso. Então, por que nós vamos falar aqui? Que nós vamos falar da onde vamos partir o pensamento de Rousseau? Primeiro vamos conhecer quem é Rousseau, né? Rousseau viveu na França, é um dos proeminentes autores aí, e atores que ele vai estar agindo efetivamente de forma política e filósofo. E com a sua filosofia, no pensamento iluminista e no contexto revolucionário que a França estava passando. Ele era filho de relojeiro e a partir dos seus 16 anos ele teve uma vida de andarilho, que ele não tinha residência fixa, ele zanzava, viajava e ele viu muita coisa nessas andanças dele. E as contradições que ele observava dentro da própria revolução, do contexto revolucionário, que a revolução avançava em um passo, mas que os principais representantes daquelas ideias estavam pautados nos ideais do antigo regime. E não só pautados nos ideais do antigo regime, mas pautados nos ideais desde o feudalismo. Então, a própria revolução tinha suas contradições. E não só a revolução, mas o pensamento iluminista em si tem algumas coisas que o Rousseau não vai fechar tanto assim, que ele vai estar criticando, inclusive outros pensadores. Então, como ele começa a exercer, né? Como ele começa a trabalhar o pensamento, de onde parte a filosofia dele? Primeiro, ele volta lá nos primórdios, como muitos autores fizeram antes dele, ele vai pensar a origem do ser humano. E, por incrível que pareça, mesmo que não tivesse uma informação muito sólida entre os naturalistas sobre como é que era a anatomia do homem primitivo, o Rousseau já vai chegar. O homem primitivo, ele era bípede e usava da sua mão para manipular, criar aí utensílios, usar dos seus sentidos para observar e etc. Então ele vai por imante acertar em como o homem mesmo sem ter essa certeza, ele vai acertar de como o homem primitivo vai estar trabalhando, como é que ele vai funcionar. Mas principalmente porque, segundo ele, o estado de natureza do ser humano antes da sociedade era de liberdade e igualdade. Mas, Duzinho, liberté e igualité, faltou só fraternité para fechar aí o lema da Revolução Francesa. Sim, gente. Então, e nesse contexto, ele vai dizer que antes da sociedade, como o homem não tem as amarras sociais de leis e governos, a propriedade, ele vai ser livre e principalmente igual. Então, olha que interessante. É daí que vem a frase muitas vezes atribuída a ele, que o homem nasce bom por essência e, na verdade, a sociedade o corrompe. Então, isso vai contra a curva aí do que o Hobbes dizia. Só para a gente entender aqui, Hobbes dizia que o ser humano, na verdade, nasce ruim mesmo e não tem o que fazer. O homem é o lobo do homem porque o homem está condenado a viver em conflito eternamente e por seus próprios egoísmos, e a sociedade é uma tentativa de impedir que o homem viva sempre em estado de guerra, uma espécie ali de um contrato social para que o homem não viva sempre em guerra. Na verdade, o Rousseau vai dizer que não, na verdade o ser humano ele não é por natureza sociável, ele já não faz uma sociedade do momento que ele nasce como ser humano, porque ele é autossuficiente. E que, na verdade, algumas necessidades que aparecem com o surgimento de uma eventual sociedade, e que a aparição de uma coisinha chamada propriedade, que viola a liberdade e a igualdade, e só assim que a sociedade se faz de forma necessária aí para que o ser humano garanta a sua liberdade e igualdade. Então, olha que doido. Ele vai, aqui coisa mais da hora, ele vai dizer que, ao contrário do Hobbes, que diz que o ser humano não é insociável, porque ele é quase incapaz, ele vai dizer que o ser humano não é sociável na sua base porque ele não precisa, porque ele é autossuficiente, e tudo que deixou ele menos autossuficiente é uma consequência de propriedade e sociedade. E aí sim ele precisa da sociedade, de uma coisinha chamada contrato social,
para garantir a sua liberdade e igualdade, as limitações básicas aí do seu estado de natureza. Um outro ponto interessante que ele vai dizer que na noção do homem primitivo, do ser humano primitivo, a única coisa que tinha na cabeça dele não era algo muito complexo e nem mesmo o desejo de guerrear por se dizer, embora seja uma eventualidade que a guerra persiga a humanidade. Ele vai dizer que, na verdade, o primeiro instinto que se encontra na alma humana do ser humano primitivo é o de autopreservação. Então, os primeiros pensamentos que circulam a alma humana aí é eu quero, eu sinto, não quero. É simples, o ser humano funciona de uma forma muito mais simples. E durante um bom tempo, a humanidade avançaria sem necessidade de algo a mais do que ela precisava. Eles viviam de forma iguais, todo mundo tinha a mesma liberdade e o mesmo direito ali sobre os recursos. E aí que ele vai dizer que as coisas começam a dar errado. Tudo deveria ter terminado ali. O ser humano devia ter ido até ali. Até um ponto que a sociedade avançou, conheceu novas técnicas, avançou sua tecnologia, mas não atropelava a necessidade. Que isso é um ponto que ele vai dizer que é determinante. E entra um pouquinho na noção de Locke. Locke vai dizer que o direito à propriedade privada é um direito do ser humano. E o Rousseau vai dizer que não, que ao contrário do Locke, aí, a propriedade privada não foi um direito por se dizer assim. Ela foi, na verdade, uma consequência de tudo que aconteceu, todas as mudanças sociais a própria noção da propriedade privada ela é inserida, é o que começa a mudar esse estado de natureza, de liberdade e igualdade para o Rousseau. Então ele vai ser contra esse pensamento, como que o Locke finaliza esse ponto de dizer que ter direito à propriedade privada é um direito do ser humano natural. E que inclusive nós já falamos disso, que essa noção de Locke tem prejuízo na história aí, cai até numa parte aí para demorar a ter uma abolição da escravidão em diversas localidades por causa desse negócio, porque se todo mundo tem direito à propriedade privada como um direito aí de liberdade, então como que um escravo vai ser livre se ele é uma propriedade na concepção de muita gente, de muitos senhores de escravos? Então isso era um problema. Nas palavras do nosso amigo Rousseau, a propriedade é entendida no seguinte contexto: alguém que diz que tem algo e esse algo é delimitado por pedaço de terra, e nesse pedaço de terra que se exercem as artes como a metalurgia e a agricultura para satisfazer as necessidades humanas. E devido a essas necessidades que o homem, antes livre, se tornam escravos uns dos outros, que sejam ricos e outros que sejam eventualmente pobres. Então esse é o conceito de propriedade para Rousseau. Mas peraí, chegou um ponto então que a propriedade apareceu, surgiu. Da onde vem isso para o nosso amigo Rousseau? Nosso amigo Rousseau ele vai dizer o seguinte: a partir do momento que começa a se construir os primeiros abrigos, começa a se ter uma noção ali simples de eu tenho um abrigo e ele não tem. Então isso começa já, é o primeiro passo. Que quando você constrói esses primeiros abrigos, também acontece uma coisinha que nós já estudamos em história. Que quando o ser humano ele assenta, faz um acampamento fixo e deixa de ser nômade para ser sedentário, então abre a possibilidade aí de ter uma civilização, porque aí já é uma consequência da revolução agrícola. E no caso do Rousseau também vai adicionar a metalurgia. Esses conceitos são conceitos que nós já falamos, e ele estava certo, isso são considerados marcos históricos sim. O Rousseau estava pontual ali, que ele vai estar dizendo que após essas mudanças tecnológicas, o ser humano agora passa a ser sedentário porque ele tem a agricultura e a construção de abrigos, ou seja, nasce o conceito de propriedade. Se tivesse parado ali, tá tudo bem, só que o ser humano não parou ali. Ele começa a se comparar com o outro, quem é o melhor caçador, quem tem o melhor abrigo, e isso começa a gerar a desigualdade. Como não se consegue garantir a liberdade, cria-se a sociedade, só que essa sociedade tira a liberdade do ser humano. Então, no conceito o conceito de governo seria a sociedade maior para Rousseau, por isso que o homem nasce bom e a sociedade corrompe ele. No conceito de Rousseau, o governo está diretamente ligado a tirar a liberdade de muitos para que dê
vamos dizer assim, benefícios para poucos. Então, benefícios para alguns à custa de muitos. Então, essa é uma das contradições do governo e da sociedade, que ela realmente não garante a liberdade e a igualdade. Muito pelo contrário, muitas vezes ela vai garantir e vai ser aí o ponto-chave de garantir a desigualdade. Então, olha que doido isso, porque a mesma instituição que nasce, o mesmo conceito de sociedade que nasce, a partir do momento que eu não consigo ter a minha liberdade, a minha igualdade garantida, no final, muitas vezes, é o que causa a manutenção da minha desigualdade. Que ele vai dizer que existem dois tipos. A desigualdade política e moral, que muitas vezes a sociedade está fechada com isso e ela acha tranquilo que tem essa desigualdade, como umas pessoas aí que fecham os olhos para muitas situações que nós observamos, situações, né, de problemas sociais que nós vemos em nossa sociedade. Olha aí. E seria também, por um outro lado, a parte da desigualdade natural, que aí não estava necessariamente alheio a sociedade diretamente em si, ou a uma coisa moral ou política em si, e sim algo por natureza. O outro conceito que ele vai dizer que vai ser importantíssimo para o conceito inicial, lá do primeiro momento que é a humanidade dos seus primeiros passos, é o conceito de perfectibilidade. E por que perfectibilidade? Que é um conceito de se aprimorar conforme a necessidade, conforme a demanda ali. E não algo super, nossa, eu vou aprimorar as minhas habilidades ali. Mas na verdade, assim como o ser humano ele é livre, ele tem esse conceito de perfectibilidade para ele se adaptar às diversas situações e continuar em frente ali, e continuar tendo condições de viver. Então, ele diz que esse conceito vai aparecer, de perfectibilidade de se adaptar, quando começa a ter problemas com terremotos, vulcões, o ser humano se adapta a isso de alguma forma. Esse é o ponto que vai diferenciar o ser humano do animal comum, que fazendo dele um animal único, né? Que é esse conceito de liberdade e perfectibilidade. São os conceitos-chave para que esse ser humano seja tão diferente dos outros colegas seus, animais. Então, e eu falei para vocês que ele vai criticar alguns dos pontos, né, lá do ideal iluminista. O ideal iluminista transforma a minha gagueira, perdão, gente, transforma a razão quase em uma deusa, como se a razão tivesse que ser a deusa máxima, inquestionável, perfeita. E o Rousseau vai dizer que ele não entende muitas vezes essa fixação só razão. E no que não quer dizer que para Rousseau a razão não seja importante, e não vai ser contra o racionalismo, vai ser contra a razão. Ele só vai realmente se questionar se tudo ser pautado apenas em razão é suficiente para uma compreensão total daquela situação. Então, o pensamento de Rousseau, ele vai muitas vezes fazer uma oposiçãozinha ali a Locke, a Hobbes, principalmente porque no conceito de Rousseau base, o homem não era mal por essência, ele era bom na sua essência, no seu estado de natureza. Ele era livre e ele era igual. E após a inserção da conceito de propriedade, a sociedade precisa tentar garantir a liberdade e igualdade desse ser humano, desandou, porque já chegou no ponto que o ser humano está se comparando ao próximo e não usa mais da natureza para a sua autossuficiência, que é o base do ser humano, porque ele não precisava de uma sociedade antes, que era a sua autossuficiência. Se ele não tem mais como objetivo, que ele vai relacionar muita propriedade ao trabalho, né? Tanto que ele ligou as artes e a metalurgia. Se eu não crio mais, se eu não almejo mais o uso de recursos de forma autossuficiente e apenas viso o lucro para me deixar ainda mais rico, para eu me destacar ainda mais e causar uma situação de desigualdade ainda maior para com um semelhante, esse é o ponto que a sociedade e a propriedade privada corromperam o homem, que inicialmente era autossuficiente, livre e igual. Então, em geral é isso. O pessoal principalmente tem em mente desse ponto da crítica que ele vai fazer ao iluminismo, sem pensar para vocês que ele negasse, porque ele era iluminista, só para vocês terem isso em mente, que isso é importante, essa diferenciação de como ele vai observar a razão, que ele não transforma a razão em uma deusa, e que como ele vai pontuar aí elementos-chave que contradizem a noção de propriedade de John Locke e a noção de que o homem é mau por essência, o lobo do homem, que
ele sempre guerrear, sempre egoísta, que ele não confia em ninguém, por isso que ele não é sociável, ele vai ter um motivo diferente, porque o homem não precisa ser sociável. Então, essas contradições e essas análises que ele fazem desses autores, que ele vem, não necessariamente tipo, falando diretamente, mas o pensamento dele por si só nega conceitos-chave desses autores, são importantes para compreendermos aí nosso amigo Rousseau. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado da sua linha de filosofia. Essa, acho que foi bem tranquilinha. E até a nossa próxima aulinha. Tchau!